Então vou iniciar a minha apresentação. Para já desejo agradecer à organização do Congresso a oportunidade de participar neste evento que agrega bastante valor à conservação e restauro. Ok. Sempre qualquer coisa a falhar aqui. Agradeço também à minha co-orientadora de doutoramento, a doutora Maria da Mercedes Carvalho Lorena, que me deu o apoio para este artigo. Ora, enquadrando o tema, nesta comunicação apresenta-se o estudo em desenvolvimento no domínio da avaliação dos riscos e perigosidade a que estão sujeitas as obras da coleção pictórica do Museu Militar de Lisboa. Grande parte das telas estão coladas às paredes e tetos, fazendo parte integrante do edificado, o que implica a sua proteção in situ. Fazemos a avaliação dos riscos do edifício e a análise da perigosidade associada às ameaças identificadas nos espaços, sejam de origem natural ou decorrentes da ação humana, nomeadamente da vulnerabilidade sísmica do edifício, da envolvente geográfica, da perigosidade de galgamento costeiro e inundação e de incêndio. O plano de conservação preventiva deve ser interpretado como um mecanismo que pretende definir procedimentos de previsão que consistem na descoberta precoce dos perigos e na elaboração de critérios interventivos que diminuam as causas de deterioração e reduzam a gravidade dos riscos, com a finalidade de evitar o recurso a intervenções curativas e que contribua para a consequente redução de custos, portanto, para a sustentabilidade da coleção. O Museu Militar de Lisboa, a mais antiga instituição museal da cidade e um dos mais antigos museus portugueses, com 171 anos de existência, encontra-se na orgânica do Ministério da Defesa Nacional e sob gestão do Estado-Maior do Exército Português, Direção de História e Cultura Militar. O edifício encontra-se classificado como imóvel de interesse público desde 1963 e integra a rede portuguesa de museus desde 2001, agosto de 2001. A sua história está intimamente ligada à sua localização e ao edifício onde se encontra instalado. A construção do edificado tem raízes históricas na indústria militar, o Arsenal Real do Exército, criado por Alvará de 1764, cujas dependências constituíam um polo de importância estratégica para a defesa nacional, de produção de armamento e artilharia, destinado a garantir a distribuição ao Exército e à Armada. O complexo que integrava os armazéns de material de guerra, casas de fundição e fabrico de artilharia, depósitos de munição e pólvora, remonta à Armaria Real de Dom Manuel I, no Paço da Ribeira, junto ao Rio Tejo, desenvolvendo-se depois nas tercenas das Portas da Cruz, na extremidade oriental da cidade de Lisboa, por Dom João V. Após o terremoto de 1755, os depósitos denominados Casas de Arma foram reconstruídos em 1760 no reinado de Dom José I. Durante os séculos XVII e XVIII, dada a impossibilidade da expansão da fundição de baixo, foram criadas outras unidades fabris, a fundição de cima e o Parque de Santa Clara. De arsenal, de artilharia a Museu Militar. Ora bem, em 1842, o inspetor do Arsenal do Exército começou a reunir um acervo heterogéneo representativo da vivência militar portuguesa ao longo dos séculos. Em 1856 foram organizadas 5 salas de armas na fundição de Baixa de Santa Apolónia, como um embrião do futuro museu. Em 1851, por decreto da Rainha Dona Maria II, foi sancionado como Museu de Artilharia, privilegiando a monumentalização das pré-existências. De 1895 a 1908, procedeu-se sucessivamente a um conjunto de obras de reforma e ampliação do edifício, de que se destaca o pórtico monumental da entrada voltada para o Largo dos Caminhos de Ferro, que foi encimada por um grupo escultórico da autoria de Teixeira Lopes. O portal poente, atual entrada principal, decorado com um imponente pórtico da autoria de Ferdinand de Larre, foi a única estrutura que restou do sismo de 1755. No âmbito da remodelação arquitetónica, novos corpos foram acrescentados ao edificado pré-existente, circunscrevendo um pátio interior fechado em 1905.
A planta retangular acompanhou a evolução estética e arquitetural do edifício, adaptando-se às coleções que expõe artilharia histórica em bronze, compreendendo os finais do século XVI até finais do século XIX. E azulejaria, conjunto de 27 painéis de azulejos monocromáticos de 1944, que decoram o edifício e que contam os factos mais marcantes da história militar da nação portuguesa, abrangendo uma janela temporal de 1139 a 1918. As caves manuelinas, resquícios das antigas tercenas, ligadas à fundição de artilharia, encontram-se em uma cota rebaixada, favorecendo as inundações sazonais durante o inverno, com a subida das marés que degradam continuamente o piso. Na última coxia foi instalada a Sala Mozinho, com a exposição do espólio do Tenente-Coronel Mozinho de Albuquerque, correspondente às campanhas de pacificação de fins do século XIX em Moçambique. A par das campanhas de reabilitação arquitetónica, foi executado um programa institucional com o propósito estético de contextualizar a exposição da coleção de armaria e artilharia histórica, considerada a maior a nível mundial. Iconograficamente, ligada à epopeia dos descobrimentos, através da descrição figurativa de poemas épicos camonianos de Os Lusíadas, reúne obras dos maiores nomes da pintura portuguesa de fins do século XIX e princípios do XX. As campanhas decorativas levaram à integração de obras artísticas fisicamente intransferíveis, composto pelas pinturas que revestem paredes e tetos, tendo transformado o espaço interior numa espécie de galeria de pintura monumental. Como podemos ver nos seguintes exemplos, na Sala Vasco da Gama, Sala Dona Maria II, Sala Camões, Sala Infante Dom Henrique e nas duas salas da Grande Guerra. As características construtivas pela diferença de materiais incorporados, visto que o museu resultou de uma adaptação de edifício industrial, e a localização junto à margem do Rio Tejo, pelas grandes amplitudes térmicas e umidades relativas existentes, são os seus maiores constrangimentos. Por uma questão de funcionalidade, a fundição de baixo do Arsenal do Exército localizava-se junto à Praia dos Algarves, do cais de navegação onde aportavam os navios, zona aterrada em 1887, durante as obras da primeira secção do Plano Geral dos Melhoramentos do Porto de Lisboa. A sua implantação no centro histórico da cidade de Lisboa, caracterizado por um terreno sedimentar conquistado ao rio, torna-o particularmente vulnerável ao risco sísmico e tsunâmico, devido à solifluxão e liquefação, agravada ainda pelas suas cotas de declives baixos. O piso enterrado das caves manuelinas favorece as inundações sazonais durante o inverno, com a subida das marés, que degradam María continuamente... José, tienes 2 minutos para terminar. Sim, estou quase a terminar. Degradam continuamente o piso. A umidade e a salinidade vão-se infiltrando nas arcadas em pedra, bem como num troço da cerca fernandina, construída entre os anos 1373 e 1375, ainda parte integrante do edifício e visível na quarta nave. A presença de umidade das fundações e lajes de fundo afeta as paredes, situadas a cotas mais elevadas e acima do nível freático, devido a fenómenos de higroscopicidade, lesando a eficiência construtiva pela diminuição das características resistentes dos materiais, originando um acelerado envelhecimento. Os efeitos corrosivos tornaram-se visíveis em paredes e azulejos por via dessas infiltrações. Verifica-se o acentuar de outras patologias no interior resultantes da aparente cedência da estrutura do edificado, originado pelas obras do Metro de Lisboa, no troço Baixa Chiado de Santa Apolónia, aberto em 2007, que motivou escavações de grande impacto público. O risco, relativamente à avaliação dos riscos, engloba a inventariação dos perigos, a probabilidade de ocorrência, a magnitude, a intensidade e a extensão. Entre as diversas tipologias de riscos, apenas nos detemos nos três seguintes: sísmico, galgamento costeiro e incêndio. Portugal continental situa-se na fronteira entre a placa euroasiática e africana, limitada a sul pela falha Açores-Gibraltar. A vulnerabilidade sísmica do museu é definida pela fraqueza das infraestruturas do edifício em função das características geológicas e topográficas presentes na zona urbana de Lisboa, precisamente na orla costeira, na falha do Vale Interior do Tejo. A localização nesta configuração tectónica potencia o risco de um desastre natural
associada à atividade sísmica quando é gerada no oceano, como o galgamento José, costeiro tenemos originado... que terminar ya. Has superado el tiempo, perdóname. Sim, estou mesmo quase a terminar, só peço mais 2 minutos. Pela conjugação de forçamentos oceanográficos e atmosféricos, a probabilidade de um terremoto, influenciado pelo epicentro, no Banco de Gorrins ou na falha Marquês de Pombal, pela ação das ondas e pelo nível do pré-mar, provocar uma grande inundação na zona do museu é muito grande. Ora, avançando um bocadinho, o risco de incêndio no museu também é abrangido pela perigosidade dos focos que resultam na combustão de materiais sólidos e dos originados dos equipamentos dos materiais elétricos instalados no edifício. Sobre as estratégias de mitificação, é o meu penúltimo PowerPoint. Devem ser planeadas estratégias que permitam reduzir o impacto das ocorrências naturais e a realização de um plano de resposta a possíveis emergências. As catástrofes decorrentes de riscos climáticos são impossíveis de evitar, mas um plano de emergência pode diminuir o seu impacto. A reabilitação estrutural do edifício, a formação e treino do pessoal do museu na área da resistência às calamidades e conhecimento dos meios a acionar em situações de desastre natural ou incêndio são essenciais. Para evitar a umidade do piso enterrado, foi instalado em 2020 um novo sistema de bombas de drenagem com elevação mecânica que encaminha a água para o coletor de rede pública. Esse dispositivo facilita a evacuação da água do solo e reduz as pressões hidrostáticas. A climatização forçada engloba um sistema de desumidificadores colocados estrategicamente em locais mais problemáticos. O equipamento técnico de combate a incêndio que o museu possui consta de detectores ligados ao regimento de dissipadores bombeiros e de extintores portáteis de pó químico seco com carga ABC. Importa referir que o museu encontra-se abrangido pelo Plano de Segurança M-2010 do Estado-Maior do Exército por se tratar de edifício partilhado. E em caso de catástrofe natural, incêndio ou ataque terrorista, afetar todo o edifício, aplica-se na íntegra o plano mencionado, que é de confidencial e de acesso restrito. Finalmente, de acordo com uma auditoria em 2015, aos bens patrimoniais do Exército, foi considerado que a infraestrutura do museu evidencia indícios de degradação, verificando-se a existência de fissuras e infiltrações que colocam em risco a conservação de bens expostos, possuem elevado valor patrimonial, em especial as telas e os frescos das salas de exposição. Como as repinturas revestem quase integralmente as paredes e tetos do edifício, são as mais sujeitas a contaminação e patologias que as afetam diretamente. A conservação das telas está dependente da boa conservação deste e da sua estabilidade. Contudo, apesar das elevadas amplitudes térmicas, na generalidade a coleção pictórica mantém-se estável. As obras não estão sujeitas a flutuações ou variações bruscas de temperatura extrema devido à robustez das peças paredes, que filtram o calor e o frio, observando-se uma inércia térmica que favorece a sua preservação. Recomenda-se aumentar a eficácia dos serviços de supervisão do museu e otimizar as estratégias de intervenção, através de monitorização da estrutura histórica, para possibilitar a detecção precoce de riscos potenciais, contribuindo para o aumento da segurança e para a redução significativa dos custos de manutenção deste património cultural. Muito obrigada pela vossa atenção. Muchas gracias, María José.